Salve ticos e ticas, tudo bem? Tô aqui hoje para conversar com vocês um negócio um pouco íntimo, uma conversa mais pessoal, papo reto, direto. Queria me apresentar e dizer como minha história me trouxe até este perfil do Instagram, até esta situação profissional na qual eu me encontro hoje, ok? Inicialmente eu sou formado em arte, tá legal? Eu sempre tive um interesse muito grande pelas artes, né? Pelo teatro, pela pintura, pela escultura, pela literatura principalmente. E então, desde muito moleque, eu sempre tive envolvido nesse universo. E me formei na Fundação Armando Álvares Penteado. Estudei lá, né? Tive essa formação cultural que me abriu demais os horizontes e me fez perceber que a arte ela é nada mais que um totem, um emblema, um símbolo. O conjunto de todas as manifestações artísticas são, todas elas, simbologias, símbolos, são sinais, são mensagens que o artista dá para a humanidade que nos faz ver um pouco daquilo que é eterno, um pouco da eternidade, um pouco do infinito. Isso tem muito a ver com a religião, porque a religião tem aquele ato de religar o ser humano às suas origens, aquilo que ele realmente é. E a arte tem essa função, e ela faz isso normalmente através de alguma coisa que é possível ver, que é possível cheirar, que é possível degustar, ouvir. Então, a arte vai usar todos os nossos sentidos para nos trazer esse sentimento de unidade, de infinito. Por que isso tem a ver com saúde? O que isso tem a ver com saúde? Veja, a saúde ela não é uma coisa que deve ser olhada de uma perspectiva só. A saúde ela é global, a saúde ela tem que ser olhada dentro de um contexto. E o indivíduo ele é composto de um monte de facetas, de aspectos que tem que ser contemplados quando a gente fala de saúde. Outra coisa, a maneira como as pessoas estão se alimentando, ela tem uma influência, ela tem uma origem na realidade, né? Ela tem uma origem muito grande em tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E a gente pensa em comunidade também, porque a comida, as refeições são culturais também. Mas vamos voltar um pouquinho na história para dizer sobre mim, sobre minha saúde anterior e como eu cheguei a certas conclusões na minha vida profissional hoje. Vamos lá. Eu era uma criança gorda, era uma criança obesa, que aos 14 anos de idade, com 1,60 m e alguma coisa, pesava 85 quilos. Então eu era uma criança compulsiva, era uma criança psicologicamente, neurologicamente, fisiologicamente dependente de comida. Não era legal, não me sentia bem. Um dos meus primeiros grandes sofrimentos, uma das minhas primeiras entradas, uma das minhas primeiras experiências de tragédia, de tristeza, de angústia, foi com relação justamente ao meu peso, logo quando eu era pré-adolescente. Eu superei isso de uma maneira um pouco trágica, tá? Foi difícil. A adolescência veio muito forte, me trouxe outros interesses e eu fui ao longo da adolescência substituindo os meus vícios, minhas compulsões. Por excesso de álcool, excesso de tabaco, excesso de sexo, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então foi uma adolescência muito conturbada. Então foi minha segunda entrada em contato com a tragédia, com a angústia. Quer dizer, essa transferência incessante de vícios, essa transferência incessante de desejos mal interpretados, mal cuidados, de vontades, de anseios e de carências negligenciadas. Sorte a minha que desde aquele tempo a literatura principalmente foi e até hoje é um campo das artes onde eu pude ver um pouco o sofrimento das outras pessoas, as angústias das outras pessoas ali relatados, e me fazia entender que eu não era um desafortunado solitário.
né? E que havia naquela manifestação artística um manual de como eu poderia me comportar. É claro que minha família sempre me deu o apoio ali da formação moral, ética, mas a vida real, ela ultrapassa a capacidade dos pais de ensinar, de transferir essas informações todas. A realidade ela é muito dura. Então, nesse sentido, a arte também nos conduz a uma fruição da realidade um pouco menos conturbada. Então, graças às artes, especialmente à literatura, eu não me dissolvi num turbilhão de angústias, de depressão. O que poderia ter facilmente acontecido com muita gente, como aconteceu com muita gente da minha geração, do meu convívio de quando criança. Então, a minha adolescência foi uma transição corporal de um corpo obeso para um corpo slim, para um corpo frango, como dizem os fisiculturistas. Eu era um frango. E daí eu comecei, desde muito novo, por conta mesmo de ser obeso, minha família sempre me incentivou a fazer esportes. Então, eu praticava esportes, mesmo que à revelia, para poder fazer uma contenção do meu consumo calórico e para ver se dava um jeito na minha obesidade. Só que eu não fazia aquilo necessariamente por prazer. Poucos esportes me davam prazer, como por exemplo a natação, sempre me deu. Mas os outros eram ruins. Aí depois, no ensino médio, o meu colégio ele tinha convênios com academias de ginástica, então eu comecei a descobrir a musculação no ensino médio, para cumprir currículo. Veja que coisa louca. E me identifiquei muito com a musculação, porque a musculação, dentre outras coisas, é um tipo de esporte que você compete consigo. Nós somos os nossos próprios inimigos. Nós somos, e dentro de nós está tudo aquilo que a gente precisa controlar, que a gente precisa eliminar, que a gente precisa combater, para que a nossa vida seja produtiva, para que a nossa vida seja feliz. E a musculação, ela tem essa imagem, ela nos traz a partir dos sentidos essa realidade de autossuperação. Nesse sentido, quando a gente está malhando numa academia de ginástica e entendendo que a gente está se superando ali, e isso é análogo à vida, de alguma maneira isso é uma manifestação de arte, na minha humilde opinião. Então, a musculação acabou vencendo aí todos os outros esportes, e que me fez muito bem. Isso daí, anos depois, muitos anos, mantive fazendo exercício físico. E nos últimos 6 anos, eu levei a musculação a um patamar ainda mais elevado. E quando eu resolvi fazer uma musculação mais séria, levar ela mais a sério, eu busquei a ajuda de uma profissional da nutrição, que foi magnífica. Ela me ensinou a comer. No entanto, aquela dieta, por mais que tenha sido perfeita, e eu já vinha me alimentando bem, muito por conta de ter sido uma criança gorda, né? Eu tive que aprender a comer. Eu sempre estava lutando contra isso, então, enfim. De 6 anos pra cá, comecei a comer bem, mas medindo as coisas. Tudo muito medidinho, tudo muito racional. Fez muito bem, tá? Gosto muito de medir as coisas. Só que, algum tempo depois, de fazendo exercícios físicos, fazendo uma dieta impecável, cuidando de hormônios, cuidando de níveis de vitaminas, tudo. Sempre tive, graças a Deus, um aparato médico muito bom à minha disposição. Então, isso não foi impeditivo para que em 2015 eu tivesse um câncer, por exemplo. Claro que muito em consequência de outras coisas que eu havia feito, do meu estilo de vida desde criança. Tudo é efeito de alguma outra coisa. Às vezes a gente nem sabe o que fez, nem sabe o que errou, o que houve. De repente a gente tem um câncer. Sem contar ali na genética e outras coisas, né? Então esse câncer foi outro ponto de virada muito importante na minha vida com relação ao entendimento da saúde do corpo humano. Porque daí eu tive que buscar uma adequação da minha dieta. Dessa vez eu estava fazendo uma dieta para combater o câncer.
eu já fiz dieta para deixar de ser obeso quando era criança. Fiz dieta para ficar com um desempenho esportivo bom. E agora eu me deparei com uma dieta para tentar sobreviver. Ou melhor, talvez para tentar viver um pouco mais. Não vou entrar em detalhes com relação ao tipo de câncer e a quantidade de tumores que eu tive. E nem o tamanho deles, coisa do tipo. Não quero falar disso. Mas é bom saber que algumas coisas, algumas mudanças que eu fiz fizeram efeito na minha vida, no sentido de deixar o meu organismo mais preparado para combater alguma coisa que possa acontecer no futuro. Então, na verdade, hoje a minha dieta é uma dieta que tenta combinar o desempenho físico e uma manutenção da saúde que prepare meu organismo para eventuais desastres. Aprendi muito com médicos na época que eu estava tratando câncer. Busquei muito, fiz muita pesquisa, li muita coisa a respeito de dieta relacionada a câncer, dietas e alimentos que provocam câncer, substâncias que provocam câncer, substâncias que combatem o câncer, alimentos que combatem o câncer. Eu li tudo a respeito disso, porque veja, a minha vida estava em risco, eu estava acreditando piamente que a vida tinha acabado. Então, você veja que isso motiva muito a gente a buscar conhecimento para lutar pela própria vida. Então, eu aprendi muito. Nesse tempo todo, eu comecei a perceber que talvez a minha vocação seja atuar num campo um pouco mais concreto da existência humana, uma coisa mais palpável. Portanto, eu comecei a estudar nutrição, a ciência nutricional. E daí foi muito bom, porque daí eu comecei a ter as ferramentas técnicas e científicas para poder criar dietas que eu acredito que são boas, tanto no sentido de tratar e prevenir doenças, como de aumentar desempenho. Isso é muito legal. Foi muito bom, muito importante para mim. E tentei e já experimentei em mim todas as dietas. Fiz low carb paleo, fiz low carb comum, fiz cetogênica, fiz dieta contemporânea normal. E há mais ou menos um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, eu decidi fazer teste de vegetarianismo em mim. E para minha surpresa, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida até hoje. Foi ter retirado a carne do boi, a carne do frango, o leite e o ovo da minha dieta. Tirei. Eu vinha tratando com uma médica chinesa já há algum tempo, logo um pouco depois do meu câncer, e ela foi uma grande professora minha, porque eu sempre fui curioso, ela sabia que eu estava na área da saúde, eu me interessava, então ela me deu todo o material necessário de pesquisa, de instrução, para que eu me instruísse. E eu me instruí na medicina chinesa por curiosidade, graças ao apoio da minha médica chinesa, doutora Wang Weiling, ela é ótima. Então eu estava com essas informações do câncer, estava com as informações da medicina chinesa e estava com um teste vegetariano, que me fez bem. Então eu juntei os resultados que eu tive de uma dieta vegetariana estrita, os conhecimentos da medicina chinesa e a minha experiência pessoal de combate à obesidade e de combate ao câncer, e desenvolvi um sistema de alimentação. Um sistema. Fiz testes com algumas pessoas na vida real, fazendo dietas. Fiz o Dog Lab, que foi uma experiência muito boa, porque eu peguei pessoas ainda mais distantes da minha realidade, do meu convívio. Então foi muito bom para fazer esses testes. E eu pude concluir, eu pude testar outra teoria ainda também, que é aquela teoria velha e boa do tipo sanguíneo lá, né? Então, depois do panorama geral, eu consegui chegar finalmente
numa combinação que eu acho adequada, que eu penso que seria a combinação perfeita para uma dieta. Falta pequenos ajustes, né? Que a gente tem que fazer mesmo. É como se você fizesse um paletó. O estilista, a marca vai lá e cria alguma coisa que seja adequada. E você vai à loja ou vai ao alfaiate, prova e ele vai e faz pequenos ajustes para que ele encaixe no teu corpo perfeitamente. A estrutura da dieta EWD está pronta. E demorou anos para ficar pronta. Porque ela é baseada em experiência pessoal real. Mas ela tem que ser sempre ajustada no corpo do cliente. A dieta vai assentar no organismo do paciente perfeitamente a partir de pequenos ajustes. Mas o tronco está pronto, graças a Deus. E esse tronco, ele tem como base, falando de nutrição somente, e de modo muito generalizado, as dietas plant-based e as dietas pescetarianas. São duas dietas fundamentais ali. Se você tiver que chamar a minha dieta, a dieta EWD, ela é como? Ela é plant-based e ela é pescetariana. E ela usa de tudo que é possível ser usado enquanto alta tecnologia. Muito em breve eu quero publicar alguns resultados ainda e falar sobre os pilares, os valores do sistema que eu desenvolvi. Tá legal? Mas, por enquanto, é basicamente isso. Acho que eu me apresentei quase que totalmente. Talvez eu tenha esquecido algo, mas ao longo do tempo a gente vai publicando aí. Tá legal? Obrigadão, gente. Até!